É um relato de imigrante, então eu vim conversar com vocês. E aqui a gente pagou isso, R$1,38 pra fazer um raio-x. E eu e a galera que chegou junto comigo. E eu tava indo bem, gente. Eu era uma boa calibradora de tripa, tá? Tava indo bem. E aí, galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu fui calibradora de tripa aqui em Portugal. Somos a Silva Strip, meu nome é Débora, o Júnior, o Noah e a Emily também fazem parte desse canal aqui, tem várias participações, né? Da Emily, Juninho, o Noah tá todos os dias aqui. Mas o vídeo de hoje é um relato de imigrante, então eu vim conversar com vocês sobre essa profissão que eu só descobri que existia aqui em Portugal fazendo a entrevista. E é um pouquinho inusitado aí como que foi que eu consegui esse emprego e por que eu saí desse emprego. Então fique até o final. Gente, então, eu queria muito trabalhar em fábrica, porque todo mundo dizia que trabalhar em fábrica aqui em Portugal era uma das formas de você ficar mais estáveis e você ter ali um emprego a longo prazo. Então, na minha cabeça, quando eu conseguisse um emprego numa fábrica, eu tava com a minha vida resolvida em Portugal. Ah, o salário não era muito alto, não, mas tem ali a progressão de carreira anual que existe, tá, gente? Em todos os lugares. Ainda mais quando você é registrado, contrato definitivo. Dificilmente uma fábrica dá calote, deixa de pagar, porque são empresas muito grandes. A gente tá lidando aí com multinacionais muitas vezes, ou com empresas assim, com muitos anos de tradição. Então, assim, é um emprego mais estável que você conseguiria assim que chegar em Portugal. Procurei muito emprego, mas muita gente devia achar que eu era muito patricinha, que eu não ia conseguir emprego, que eu não ia dar conta do trabalho, né, gente? Porque no meu currículo, no começo, eu coloquei todas as minhas qualificações. Tinha mestrado no Brasil, tava fazendo outro mestrado em Portugal, tinha algumas experiências bem bacanas na minha área de pesquisadora, enfim. Só que, gente, quem olhava, essa menina vai aguentar ficar no chão de fábrica? Não vai aguentar. Então não me contratavam. E aí o que eu fiz? Eu peguei só minhas experiências no Brasil que faziam sentido aqui pra Portugal, como, por exemplo, experiência trabalhando em shopping, em recepção, trabalho em buffet, trabalho em restaurante, coisas que eu sabia que aqui em Portugal faz mais sentido pro imigrante. E aí eu consegui essa entrevista, só que foi uma entrevista muito doida, gente. Na verdade, eu até hoje tô esperando a entrevista acontecer. A pessoa me ligou e falou assim, olha, o cargo que a gente tem, ela não falou o nome do cargo, senão eu já ia achar bem estranho, né? Ela falou, o cargo que a gente tem é numa indústria de alimentos, porque eu tava indo por uma RH, uma terceirizada, né? É uma indústria de alimentos. E a gente tem muita queixa das pessoas que depois que começam, reclamam do cheiro forte. Resumindo, fedor, né, gente? É um fedor. Então, antes de entrevista, antes de analisar seus documentos, antes de saber se você quer trabalhar aqui ou não, a gente sempre pede para você fazer uma visita guiada na fábrica. Depois que você disser que tá ok trabalhar naquele ambiente, aí sim a gente faz o processo seletivo com você. Eu achei inusitado, mas como eu falei pra vocês, eu queria muito trabalhar em fábrica, então... ok, fingir normalidade. Todo emprego manda a gente ir lá cheirar o lugar antes de começar a trabalhar. Começou o perrengue porque, assim, falavam que era próximo ao metrô, mas na verdade é uma zona rural. A linha de metrô passa atrás da fábrica, mas não tem estação perto, então a gente tinha que andar um bom pedaço. Era mais de 20 minutos de caminhada, assim, em um lugar só com mato. E assim, se fosse no Brasil, eu já tinha saído correndo. Aqui eu já me senti mais segura, até porque quando eu fui pra cheirar a fábrica, era horário de entrar. Então eu via uma galerona indo e dava pra entender que eles estavam indo pro mesmo lugar que eu, né? Que era todo mundo da fábrica. Todo mundo desceu do metrô e pegou um rumo sem nenhum prédio, todo mundo devia estar indo pro mesmo lugar. Cheguei lá, gente, fomos muito bem recebidas. Fomos recebidas pela dona da fábrica, fundadora dessa fábrica. Ela deu boas-vindas pra gente e foi uma outra pessoa da RH pra fazer percurso na fábrica com a gente. E aí que deu pra entender, gente, é uma fábrica de alimento em que se trabalha com o intestino do porco, né, a tripa. Então a fábrica em si não cheirava tão mal não, porque as tripas ficavam dentro de bacias com água e sal. Então isso, além de preservar elas, também evitava cheiro. Só que ao decorrer do trabalho eu entendi que existe desperdício, existe limpeza ali das tripas no sentido de alguns pedaços não servirem. E nesses casos é descartado. E aí sim, a frente da fábrica fede bastante, fedia assim a comida estragada, sabe? Porque botava no lixo e o lixo não era todos os dias, então meio que acumulava o lixo de um dia pro outro ali e ficava um cheiro muito desagradável. Mas era fora da fábrica. Dentro da fábrica eu confesso pra vocês que eu não senti mal-estar, não senti nada. Tinha gente passando mal na minha turma, tinha umas 10 meninas e algumas pessoas passando mal com o cheiro, não toparam continuar.
Eu achei lá dentro bem ok, tá? Não é o lugar mais agradável do mundo, mas não é nada insuportável, na minha opinião. E aí eu aceitei continuar no processo seletivo. E aí pronto, nunca me fizeram entrevista, gente. Foi isso daí, eu passei na fábrica. E aí logo depois, ela me mandou a relação de documentos e entre os documentos estava um exame toxicológico pra ter certeza que eu não tinha nenhum tipo de doença transmissível pelo ar. E aí o que acontece? Eu não tinha ainda médico da família, eu não tinha um TENT, se eu não me engano, também, tá? Eu só tinha um PB4, que é um seguro internacional entre os países. Isso foi bem na minha caminhada, bem no início da minha caminhada aqui. Então, eu já tinha feito minha residência, mas ainda estava esperando chegar. E o TENT ainda não tinha conseguido, porque só podia com a residência da minha época. E aí, eu tive que ir numa consulta de última hora lá com o médico no posto de saúde. E aí, eu consegui a consulta. E aí, ela passou o exame pra mim. Eu consegui fazer. Foi a primeira grande surpresa que eu tive em Portugal. Porque Oh, Noinha acordou, gente. Noinha acordou. O exame, gente, foi numa clínica particular, mas com encaminhamento do público, e eu paguei apenas R$1,38 no raio-x. E eu fiquei assim, espantada, eu não acreditei. Eu levei uns 50 euros pro dia, achando que eu ia ter que pagar, e o valor era só R$1,38. Lembrando que PB4 é um acordo mútuo entre os países, tá? Brasil e Portugal, também tem Itália, Cabo Verde, que faz parte desse acordo, que uma pessoa de um país pode usar a saúde pública do outro. Então, os portugueses, por exemplo, se você estiver me assistindo, se você tirar esse documento no Brasil, você também vai ser atendido, e no Brasil é totalmente gratuito. A gente não tem nem essas taxas moderadoras, mas enfim, cada sistema funciona de um jeito e numa velocidade conforme aí a sua população, né? E aqui a gente pagou isso, R$1,38 pra fazer um raio-x. E eu lembro que eu demorei algumas semanas pra conseguir isso. Então eu falei, Júnior, eu já perdi essa vaga. A mulher pediu o documento e eu só consegui marcação desse raio-x, não sei quando. Vai dar ruim, quando eu mandar já não vai estar servindo mais. Mas, gente, a mulher me ligava todo dia e me dava mais prazo todos os dias. Isso já era uma bandeira de alerta, né, gente? Quem que nem faz entrevista, ela nem... Gente, não perguntou nada sobre mim. Ela só viu que eu tinha os documentos que ela precisava e tava ok. Enfim, processo seletivo zero, praticamente. Eu que escolhi ficar na fábrica ou não por causa do cheiro, né? Se eu aguentava o cheiro ou não. E aí, quando eu consegui, eu mandei pra ela e minha vaga tava lá, reservada. Depois eu percebi que lá dentro, né, que a rotatividade da fábrica é extremamente alta. Todos os dias, muitas meninas pediam demissão e muitas meninas chegavam. Então, independente da vaga que tinha pra mim ou não, todo dia tava abrindo novas vagas. Então, por isso que ela nem se importava. Tipo, ela faz o exame. Não, vai demorar, não tem problema, a gente espera. E eu... Tá bom, né? Eu quero emprego, eles querem me dar um emprego, vamos lá. Gente, eu tenho um vídeo completo aqui no canal só falando sobre quanto eu ganhava na fábrica. Eu vou ser sincera que eu já não lembro, porque o salário mínimo na época era muito diferente. Hoje é 830 euros, não sei se eu errei. E na época era 500 e poucos euros. Então eu recebia o salário mínimo, mais subsídio de alimentação e mais os direitos trabalhistas que a gente recebe, que é o 12º, que é o 13º salário. Uma parcela do 13º salário e uma parcela das férias. Ou seja, eu ganhava ali um pouquinho mais que o salário mínimo, porque o meu subsídio era legal de alimentação. E aí, quanto ao meu horário, gente, eu tinha a opção de chegar às 8 horas da manhã e sair às 4. Tinha a opção de chegar às 8h30 da manhã e sair às 4h30. Tinha a opção de chegar às 9 e sair às 5. E o horário de almoço, gente, era apenas 30 minutos. Isso era uma correria que tu imagina aí, dezenas de mulheres que tinham que tirar toda a vestimenta, porque a gente tinha uma vestimenta específica para entrar dentro da fábrica, tá? Era uma roupa toda branca, tinha um avental, uma bota que não podia ir para a parte externa. Então, toda vez para entrar ou sair da parte de fabricação, né, a gente tinha que tirar e colocar aquilo ali, então levava alguns minutos. Quando tocava a sirene do almoço, você não tinha noção, gente, era uma corrida, um desespero. Estão falando de mim. Era uma corrida, um desespero pra chegar rápido no refeitório, pra pegar logo a sua marmita. O micro-ondas devia ter uns 10 micro-ondas, mas ficava com fila. Tinha a estufa também, que era uma brigalhada lá pra ver quem pegava primeiro a sua comida. Então, assim, a hora do almoço, 30 minutos, gente, você não tem noção. Era uma corrida insana, dava vontade de nem comer. Dava vontade só de ir no banheiro, sentar um pouco e voltar. Porque era muita correria. Mas, enfim, era o que tinha, né, gente? Eu não queria trabalhar na fábrica. Tem uma fábrica aí pra tu. A fábrica é bom por uns lados, mas por outros lados é produção, meu bem. E a gente ainda tava no período do teste.
E eu e a galera que chegou junto comigo. E eu tava indo bem, gente. Eu era uma boa calibradora de tripa, tá? Tava indo bem no teste, porque a gente tinha a normal das meninas fazerem lá, se eu não me engano, era papo de 500 metros de tripa por dia. E eu já estava chegando nessa média, estando em treinamento ainda. Então, assim, as supervisoras estavam me elogiando, eu já não estava ficando mais com ninguém do meu lado me ensinando, eu já ficava sozinha. Só quando eu tinha uma dúvida do que tinha que ser feito, ela vinha. E o que que acontece, gente? Eu vou mostrar o que eu fazia na fábrica, tá bom? Eu fazia basicamente isso aqui, ó. O dia inteiro, tá? Parece simples, mas aí tem uns complicadores, né? Primeiro, um ambiente muito frio, porque era comida, e a gente não podia usar manga comprida, a gente usava essa manga assim, em um ambiente muito frio, resfriado, tá bom? Devia ser, sei lá, 5 graus o ambiente, então era frio. Outra coisa, a tripa vinha dentro de uma bacia cheia de água com sal, então ao contato com a água com sal, as mãos ficam cortando, tá? Muitas meninas tinham a mão toda remendada lá com cicatriz e tudo mais, as que ficaram, né? Porque cortava. Outra questão era que o movimento era extremamente repetitivo e a gente tinha que ir passando a tripa em um medidor, e quando ela ficasse muito grande ou muito pequena, a gente tinha que cortá-la, classificar o tamanho dela e continuar. Então, de vez em quando, isso era muito repetitivo. Por exemplo, eu tô fazendo aqui, já tá diferente, corto e faço outro, e com isso não batia as metas da produção, que eram 500 metros, tá? Imagina, 500 metros de tripa de porco, gente, acha pouco pra isso, né? Então, assim, era um trabalho teoricamente simples, a gente enche a tripa, ela inchava, né? A gente enche com água, ela inchava, e a gente conseguia ver o tamanho dela, se ela... Porque aquelas tripas eram pra fazer linguiça, as linguicinhas que você come, que você acha delicioso, aquele churrasquinho. Então, alguém tá calibrando a tripa dessa linguiça aí. Acho que pegou mal isso. Então, pronto, gente. Então, eu fazia isso. E era um movimento muito repetitivo, e por causa disso chegou um dia que meus dedos amanheceram todos inchados. Até hoje eu sinto muita dor nesse dedo aqui por causa da repetição. Só de brincar aqui com vocês já comecei a dor. Se você ver, ele é um pouquinho tortinho, não sei se é por causa disso. Rapaz quebrado, ele é assim, ó. E eu amanheci com meus dedos todos muito inchados. E aí eu fui no médico, né, pra poder ver. Eu não conseguia mexer meu dedo, não conseguia dobrar assim, gente. As duas mãos com meu dedo muito inchado. E aí a médica me deu o dia e falou assim: minha filha, pra esse tipo de trabalho que você tá fazendo, você vai ter isso recorrentemente, porque pelo que eu examinei você aqui, a sua circulação é muito ruim. Imagina, gente, olha a notícia. Sua circulação é muito ruim e por isso eu, como médica, não te aconselho a fazer esse tipo de função, porque você vai ter esses problemas recorrentes. Juntou isso, gente, ao desespero que a fábrica tava, né? Todo dia vendo gente indo embora com a mão igual a minha inchada ou com a mão cortada. Enfim, e aí surgiu uma proposta para uma outra fábrica perto de casa, que não era alimentícia e que eu não ia passar tanto perrengue assim no sentido, sabe, físico da mão. E aí eu pedi demissão. Mas o que aconteceu depois dessa demissão fica para outro vídeo, que foi babado, gente. Foi babado o que aconteceu com a nossa vida depois que eu pedi demissão dessa fábrica. Se eu soubesse, eu não tinha pedido demissão. Eu ia estar calibrando tripa até hoje, se deixasse. Bom, então se inscreva no canal, temos vídeo aqui de segunda a sexta contando nossas coisas sobre Portugal, né, nossa vida, vlogs diários, e de vez em quando eu sento aqui pra contar algum caos que aconteceu comigo, alguma coisa que aconteceu comigo, com meu marido, com a minha família. E se você tem alguma história também, envia pra gente, a gente tá fazendo seleção de histórias de outros imigrantes pra contar aqui, tá bom? Então envia aqui pro nosso e-mail, contato@boratedarfora.com. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!